Falar hoje sobre crença na pobreza? Exatamente. Durante muitos e muitos anos da nossa vida, a gente escuta frases que, sem querer, elas estão implantando uma crença limitante. E a crença de pobreza, ela é muito comum no nosso país. Então, por exemplo, algumas pessoas podem dizer: como eu posso querer ser rico se tem tantas pessoas passando necessidade no nosso país? Como se o fato de você ser rico, ser próspero, ter dinheiro e abundância tivesse tirando algo de alguém. E claro, ninguém está falando para você não se importar com as pessoas menos favorecidas. Quando a gente pode, a gente deve ajudar sim, se é isso que o nosso coração manda. Mas pensa agora comigo, como é que a sua pobreza vai ajudar alguém? Você vai ser mais um lá na fila tentando pegar alguma coisa de alguém, tentando receber alguma ajuda do governo e etc. Ou seja, a pobreza não está nos ajudando em nada. A verdade é que essa crença, ela simplesmente está perpetuando o pensamento que se eu tiver dinheiro, se eu tiver recursos, se eu tiver mais, é porque eu estou tirando de alguém. Então, a gente parte do pressuposto que a riqueza é egoísmo, mas a pobreza é uma virtude. E nem sempre isso é real, certo? Eu mesma tive muitas crenças limitantes a respeito disso. Eu tive avós que fugiram da guerra no Japão, eu tive avós nordestinos, então é óbvio que tudo isso pesa na minha família, nas crenças da minha família. Mas essa virtude em ser pobre era uma coisa muito associada à humildade. E quem disse? Você não conheceu nenhum pobre orgulhoso? Você não conheceu nenhum rico caridoso? Isso quebra, isso faz cair por terra essa crença louca que a gente traz. O que eu vejo hoje, o que eu penso hoje é que o dinheiro simplesmente ele potencializa aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa nasceu mau caráter, egoísta, etc., com ou sem dinheiro ela vai ser isso. Quantas vezes eu fui traída por pessoas que não tinham muitos recursos? E quantas vezes eu não fui ajudada por pessoas que tinham muitos recursos? E o inverso também foi verdadeiro em vários momentos da minha vida. Então, aquilo que eu trazia da minha família de origem eram as verdades que talvez eles viveram e eles passaram para frente. Mas eu não estava escolhendo as minhas crenças. E por isso que eu perpetuava a pobreza, a falta de recursos, a escassez. Dentro desses muitos anos de estudo, o que eu percebo mesmo é que a crença na escassez, ela mantém a gente preso num círculo vicioso. E esse círculo vicioso, ele não tem nenhum sentido de ser, porque se a gente parar para pensar, não é quando você tiver recurso que você está tirando de alguém. Vamos lá, vamos fazer uma associação melhor ainda. Se você for mais saudável, você está tirando saúde de alguém? Se você for mais feliz, você está mantendo a outra pessoa triste? É errado você comer pizza e porque as outras pessoas só têm arroz para comer? Olha como esse pensamento não se sustenta quando a gente coloca outros elementos nessa equação. Na real, o dinheiro não vai desaparecer da conta de alguém porque ele apareceu na sua. Conforme a gente vai demandando mais abundância, o mundo ele se torna mais abundante. Antigamente existia meia dúzia de milionários, hoje existe muito mais. Por quê? Os recursos vão chegando para todo mundo, se as pessoas acreditarem que é assim. Desde que eu comecei a trabalhar as minhas crenças, eu percebo que a pobreza ela é uma espécie de doença no nosso planeta, sabe? E ela é uma das causas de grandes males. Aonde a gente tem pobreza, a gente tem muita violência. E isso não é generalizando. Eu acho que a gente não pode generalizar em nenhuma das duas situações. Nem associar a riqueza ao mau caratismo, nem associar a pobreza. Mas é muito mais fácil a gente ver que a falta de recursos coloca o ser humano em decisões mais impulsivas. Tem até um cientista, ele é um cientista comportamental. Ele chama Eldar Shafir. Eu acho que é assim que se pronuncia. O estudo dele fala muito sobre a pobreza e os comportamentos impulsivos. Ou seja, as pessoas quando elas estão nesse padrão de escassez, elas acabam tomando decisões
mais impulsivas e, nesse caso, podem ser decisões desastrosas para a vida dela e de outras pessoas. E tem gente que fala assim, mas Cláudia, eu fico muito triste, eu fico muito mal quando eu vejo alguém na pobreza. E é normal, a gente tem o direito de se sentir chateado de ver outras pessoas vivendo esse padrão. Só que nos auto-sabotar para ficar igual não vai melhorar a vida daquela pessoa, muito pelo contrário. Se você começar a prosperar, você concorda que você com esse coração bom vai conseguir ajudar mais pessoas? Ou seja, é a nossa obrigação estarmos aqui no planeta prosperando, melhorando a nossa vida para ajudar as outras pessoas. Pense em pessoas como o Bill Gates, que usa a fortuna dele, inclusive ele tem o objetivo de doar boa parte da fortuna dele para ajudar a humanidade. Outra pessoa que eu admiro muito, a Oprah, que ela também faz muita caridade por ter muito dinheiro. Então, ter recurso pode te fazer se tornar uma pessoa mais benevolente com as outras pessoas do que o contrário, porque você pode ser muito bom, mas se você não tiver recurso, você vai sentir só pena e vai vibrar mais escassez, mais tristeza e atrair isso para o planeta. Ou seja, a pobreza para mim ela realmente é uma doença. Um outro pecado que esse padrão de escassez traz para a vida de uma pessoa e que é uma pena é que a pessoa para de sonhar. Eu sei porque eu era essa pessoa ali atrás. Eu parei de sonhar e quando você para de sonhar, você para de criar no seu mundo mental. Pela lei do mentalismo, a gente precisa criar no nosso mundo mental o que a gente deseja ver aqui fora. Mas se você estiver só vendo pobreza, escassez, falta, adivinha o que você vai criar aqui fora? Por lei do mentalismo, a gente precisa da oportunidade de sonhar, de imaginar coisas melhores na nossa vida para que isso possa se concretizar no planeta, no dito realidade. Mas de onde vêm todas essas crenças? Ela vai vir muito, muito facilmente hereditária, né? Porque a gente cresceu ouvindo coisas como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, os ricos não herdarão o reino dos céus e por aí vai. Quando você ouviu esse monte de coisa, você pode até dizer com essa boca cheia de dente que você tem que você não acredita, mas tá implantado aí dentro e você sente que é errado ter mais dinheiro, sente que é errado desejar ter mais dinheiro. Tem pessoas que têm um troço quando elas falam que elas gostam de dinheiro, que elas querem mais dinheiro. Parece que tem uma coisa meio errada e ela vai ser julgada por falar uma coisa tão profana como essa, entende? Mas tá bom, agora vamos ao que interessa, como a gente muda essas crenças. A primeira coisa é você reconhecer que você tem uma crença de escassez implantada em você. Se pergunta de onde veio essa ideia de que ser rico é errado. E geralmente essas ideias elas vêm de frases que a gente ouviu muito ou de algum impacto emocional, alguma coisa que a gente viveu. Eu já até contei o caso de uma cliente minha que a gente trabalhou o desbloqueio de crença dela, onde ela acreditava que o dinheiro fazia as pessoas perderem a sua essência. Por quê? Porque a avó dela, mãe do pai, simplesmente deixou o pai passar a maior necessidade enquanto ela vivia no bem bom. E ela associou que o dinheiro foi responsável pelo mau caratismo daquela mãe. Então, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ela era uma mãe narcisista que estava nem aí, então não era o dinheiro que estava fazendo isso. Mas quando a gente é uma criança, a gente tira as nossas conclusões, escreve uma regra e aquilo vai mandar na nossa vida até se tornar adulto ou até você fazer um trabalho de desbloqueio de crenças. O segundo passo é você rir da sua crença. Transforma essa crença em algo absurdo. Simplesmente pensa o seguinte, que é errado ter dinheiro porque as pessoas que têm dinheiro não são boas. E tenta pagar um boleto com bondade. Vai lá e fala no banco, olha, eu sou tão bom, eu vim pagar com bondade. Vê se isso vai dar certo. Aí você vai acabar rindo do absurdo da situação e quando a crença é confrontada com o absurdo, ela geralmente não resiste. É o que eu chamo dentro do meu processo de desbloqueio de crença, quando a gente coloca um nariz de palhaço nela. Ela cai por terra, ela vira purpurina na nossa frente.
Um outro passo que você pode dar e que vai te ajudar bastante é buscar inspiração em pessoas. Essas que eu citei, por exemplo, Bill Gates, a Oprah, algumas pessoas que com o dinheiro elas transformaram a vida de outras pessoas, elas usam o dinheiro como uma energia benevolente para prosperar geral. Então, essas histórias, elas acabam nos motivando e fazendo com que aquela nossa crença caia por terra também. A quarta dica que eu dou para vocês é que a gente pegue esse conceito de dinheiro e a gente coloque ele associado, colocando um significado para ele diferente do que vinha. Então, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Começa a associar o dinheiro a coisas felizes, a sua liberdade, a coisas que você deseja sentir. É um dos melhores caminhos, porque quando você desassocia uma coisa daquilo que você pensava sobre ela, a crença também cai por terra, sabe? Porque ela não tem mais um significado. E quando ela perde o significado, ela perde o valor e o poder que ela tem sobre nós. E para quem chegou até aqui, eu vou dar uma diquinha de leitura muito legal para quem gosta de ler, que é um livro do Robert Dilts, que chama-se Crenças. Eu vou até deixar aqui um link para você comprar esse livro se você quiser, porque ele traz muitos exemplos, é uma leitura fácil, tá? É técnica de PNL, mas é uma leitura fácil, onde ele traz vários exemplos de atendimentos que ele realizou, destravando essas crenças. Então, eu acho que é uma leitura bem válida para complementar tudo isso para quem está nessa jornada querendo desbloquear as crenças e realmente fazer a pobreza sair pela janela enquanto você abre as portas para receber a prosperidade na sua vida. E me conta aí o que você achou desse conteúdo, se você gosta de vídeos desse jeito, para que eu possa compartilhar mais alguma coisa sobre crença e te ajudar a destravar as suas. Até uma próxima!